aí, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Vamos aqui para mais uma aula de raciocínio lógico. Nesse caso, é uma aula introdutória de um ponto muito importante nas provas de concurso em todo o Brasil, que é a lógica proposicional. Alguns concursos, no edital, aparecem apenas lógica proposicional. Esse, sem dúvidas, é o conteúdo mais importante para a prova de concurso, se, claro, o seu concurso cai raciocínio lógico matemático. Então, lógica proposicional é um conteúdo que o concurseiro não pode deixar de dominar. Se ele não aparece em uma prova que você está fazendo, pode ter certeza, ele vai aparecer em outras 10. Para cada uma prova que não cai lógica proposicional, nós temos aí umas 10 em que aparece esse conteúdo. Esse conteúdo, sem dúvidas, é um dos conteúdos mais importantes para o concurseiro que vai fazer prova que cai raciocínio lógico, tá? Lógica proposicional. E claro, pode te ajudar, eu sei que talvez não seja a sua intenção, mas pode te ajudar também no dia a dia, na sua comunicação. Mas claro que o nosso foco aqui vai ser para que você seja aprovado no seu concurso. Preste atenção. Lógica proposicional. Primeiro, lógica proposicional por quê? Porque o principal elemento desse conteúdo é a proposição. Proposição, sem dúvidas, é o elemento mais importante. E o que é uma proposição? Proposição corresponde a uma frase, uma afirmação que pode ser julgada. Então, o que é uma proposição, professor? Numa linguagem bem formal, é uma sentença fechada que possui necessariamente um valor lógico. Agora, professor, falando português, proposição é uma frase que dá pra gente classificar como verdade ou mentira. Então, proposição vai ser toda a frase, toda a afirmação que possui uma dessas qualidades, uma dessas características, ou é verdadeira ou é falsa. Detalhe importante é que não existe uma terceira possibilidade, não existe proposição sem valor lógico e não existe proposição com as duas possibilidades ao mesmo tempo. Como assim, professor? Verdadeira e falsa simultaneamente. Aqui também não existe 50% verdadeira, 50% falsa. Ou é verdadeira ou é falsa, tá? Então vamos aqui, ó. Proposição corresponde a uma sentença fechada. Professor, se a proposição é uma sentença fechada, é porque provavelmente existe a sentença aberta. Exato. E o que é uma sentença aberta? Aberto, tá? Algo ser fechado ou algo ser aberto, quando a gente fala de sentença, é algo que está bem definido, para que você possa classificar aquilo como verdade ou como mentira. Vou analisar uma sentença aberta para matemática. Veja bem, se eu trago isso aqui, ó, x mais 2 é igual a 10. X mais 2 é igual a 10, eu não sei se isso aqui está certo ou se está errado, porque isso aqui é uma equação. E o que define bem a equação é exatamente esse elemento aqui, que é desconhecido. Eu não sei o valor do x. Professor, eu sei, o x tem que ser 8. Verdade, se for 8, se o x for substituído por 8, isso aqui vai ser uma proposição verdadeira. Mas por enquanto é x. Por enquanto eu não sei o valor que está substituído. Eu sei que se eu substituir por 8, o resultado vai ser verdadeiro. Mas eu não tenho a garantia de que o valor é 8 aqui, porque eu não sei o que a pessoa que estava pensando em escrever, ela queria que fosse. Então, se ela colocar aqui no lugar do x um 7, 7 mais 2 igual a 10, isso continua sendo uma afirmação, mas vai ser uma afirmação falsa. Então, a diferença entre sentença aberta e sentença fechada. Como é que seria a sentença fechada? 7 mais 2 igual a 10. Isso é sentença fechada. Então, professor, mas está errado? Está errado, claro. Aqui é uma sentença fechada falsa. E aqui não dá pra gente julgar, porque eu não sei se é verdadeiro ou se é falso, porque eu não sei qual foi o valor substituído no lugar do x. A gente não sabe, então não dá para definir se a sentença é aberta ou se essa sentença é fechada. Rola essa dúvida. Se for se for declarativa, sem ser aí em linguagem matemática, se for declarativa eu posso falar assim, olha só. Ele foi aprovado no concurso. Não dá para saber se é verdadeiro ou se é falso, porque você não sabe de quem eu estou falando. Eu falei, ele foi aprovado no concurso. Como você não sabe de quem eu estou falando, isso fica em aberto. Se no lugar do ele eu falo o nome de um aluno que realmente foi aprovado em um concurso, essa afirmação vai ser verdadeira. Se no lugar do ele eu falo o nome de um aluno que não foi aprovado no concurso, essa afirmação vai ser falsa. Então, depende. Então, a sentença aberta é aquela sentença em que, na hora de classificar como verdadeiro ou como falso, você vai falar assim, depende.
Como assim? Depende de quem você está falando, ou depende de qual elemento você está falando, ou depende de qual é o elemento que substitui esse termo, porque até então eu não sei. Eu não vou conseguir definir. Por quê? Porque isso está em aberto. Então, a sentença ela é fechada quando ela é bem definida. A gente consegue, com perfeição, identificar a qual elemento aquela sentença está se referindo. Então, proposição é uma sentença fechada que possui um valor lógico. Então, veja bem, para ser proposição, é necessário que essa sentença fechada ela tenha necessariamente um valor lógico. Eu ia circular o valor lógico, mas vamos circular um aqui primeiro. Por que o 1, professor? É porque existem duas possibilidades. Mas para ser proposição tem que ter exatamente uma das duas, tá? Não tem como a proposição ter as duas simultaneamente, tá? O que é valor lógico? Valor lógico é a classificação da proposição como verdadeira ou falsa. Então o valor lógico vai ser a classificação da proposição como verdadeira ou falsa. Tá? Então toda proposição ela tem o seu valor lógico, ou ela é verdadeira, ou ela é falsa. Tá? Não tem como ser as duas ao mesmo tempo. Então nós temos 3 princípios básicos quando a gente fala de proposição. Quais são os 3 princípios básicos? Princípio do terceiro excluído. Não existe uma terceira possibilidade de valor lógico. Só existem essas duas. Toda proposição ou é verdadeira ou é falsa. Princípio da não contradição. Não existe proposição verdadeira e falsa simultaneamente. É o princípio da não contradição. E o princípio da identidade, que fica meio que... Talvez você imagine que é meio sem necessidade, mas na hora de resolver questões, na nossa próxima aula, você vai perceber que esse princípio acaba sendo interessante, que dá pra gente aplicar na resolução de questões, que diz que uma proposição verdadeira é sempre verdadeira e uma proposição falsa é sempre falsa. Tá? Não existe a mudança daquela proposição de ser verdadeira ou de ser falsa no decorrer da sua análise. É como se o princípio da identidade ele define que o que é. Fica muito estranho, tá? É uma frase que parece redundante, tá? O que é. Tá dizendo o quê? Proposição verdadeira é sempre verdadeira, uma proposição falsa ela é sempre falsa, tá? A ideia, na verdade, existem proposições que você não sabe o valor lógico delas. Professor, quando eu não souber o valor lógico de uma proposição, eu vou conseguir resolver as minhas questões? A preocupação do candidato sempre é essa, né? Já quer saber se vai conseguir resolver ou não, como que vai aparecer nas questões. A gente fala bom dia, o aluno já quer saber se vai cair na prova, né? Já quer saber como é que vai aparecer. Mas preste atenção. Às vezes, você vai ter a proposição surgindo na sua prova e você vai conseguir identificar se aquela proposição é verdadeira ou se aquela proposição é falsa. Às vezes isso vai acontecer. Nem sempre vai ser necessário você saber se a proposição é verdadeira ou falsa. Mas, quando você souber, não tem problema, tá? Isso não vai te atrapalhar. O problema vai ser numa situação em que seja necessário você saber o valor lógico e aí você não sabe. Aí vai ser problema. Professor, eu tenho que saber o valor lógico de todas as proposições? Com certeza não. Por quê? Porque não dá pra gente saber, a gente não tem todas as informações do universo pra gente saber tudo que é verdadeiro, tudo que é falso. Eu posso até te dar uma frase, uma proposição, que você não vai conseguir definir o valor lógico dela. Se eu falo, por exemplo, existe vida após a morte. Você não sabe o valor lógico, você não sabe se ela é verdadeira, ou você não sabe se ela é falsa. Você pode aí ter uma crença do que talvez seja, mas você não sabe se essa frase é verdadeira ou se ela é falsa com clareza. Você não sabe isso. Eu espero que não. Tá? Então, o que acontece? Deixa de ser proposição porque eu não sei o valor lógico? Claro que não. Continua sendo proposição. Você sabe que essa proposição ou é verdadeira ou é falsa. Uma dessas duas valorações, ela vai ser válida, com certeza. Se eu falo, por exemplo, assim, ó, vamos lá, qualquer coisa. Albert Einstein era daltônico. Ih, professor, eu não sei. Eu também não sei. Mas essa frase ou é verdadeira ou ela é falsa. Então, muitas vezes, você não vai saber o valor lógico da proposição. E tá tudo bem, tá tudo certo, não tem problema. A gente não tem a obrigação de saber definir o valor lógico das proposições. Muitas questões, elas só vão exigir de você se aquela frase saber se aquela frase é proposição ou não. E isso tá tranquilo. Vai dar super certo, você vai conseguir resolver com certeza. Só com a definição de proposição,
já seria válido a gente responder algumas questões, alguns exercícios. Mas além de definirmos o que é uma proposição, eu também vou te ajudar a definir o que não é proposição, para que fique bem claro. E são 7 situações que não são proposições e que às vezes a gente pode confundir na hora da nossa prova, tá? E essas 7 situações são as seguintes, vamos listar aqui. Então, não são, olha só, não são proposições. O que não são proposições? Primeiro, frases interrogativas. Ora, uma frase interrogativa não tem realmente como a gente saber se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Se eu falar assim, como que é seu nome? Você fala assim, mentira. Não tem como. Perguntar o nome, perguntar que horas são. Uma frase interrogativa, a gente já sabe que ela não tem, claro, como ser classificada. A pergunta não tem como. Isso já vai deixar uma brecha para você definir com facilidade o segundo tipo de frase que não é proposição. Vai ser fácil, preste atenção. Frase interrogativa, beleza. A gente não precisa nem ler. Se aparecer uma frase interrogativa, a gente, visão panorâmica da questão, a gente já vê que tem uma interrogação no final, nem vai precisar ler, a gente já sabe que é. Interrogativa não é proposição, já sei que não é. Além dessa, tem a frase também exclamativa. Então, a frase exclamativa também não representa proposição. Então, aparecer uma frase exclamativa na sua prova, você já sabe que não é proposição. Essas duas aqui são as mais fáceis quando aparecem e sempre aparecem, tá? Quando aparece a frase interrogativa ou a frase exclamativa, você não precisa nem ler, eu acho bom demais, porque não precisa ler, só visualizar que é interrogativa ou exclamativa, já sei que não é proposição, já vai para outra frase para poder definir se são ou se não são proposições. Terceiro tipo de frase são as frases optativas. Professor, o que é uma frase optativa? Frase optativa é meio que aquela frase de um desejo, assim, fala assim, Deus te acompanhe. Não tem como ser mentira ou verdade isso. Fala assim, Deus te acompanhe. Fala assim, mentira. Não tem como, tá? Uma frase com bom dia, mentira. Feliz aniversário, mentira. Eu posso estar errado, pode não ser seu aniversário, mas isso não é mentira ou verdade. Não dá pra gente classificar isso, tá? Eu te desejo uma boa prova. Mentira. Tá? Não dá, tá? Então, frase optativa também não dá pra gente definir como verdadeira ou como falsa. Quarto tipo de frase, frases imperativas. Aquelas que representam o quê? Pedido ou ordem. Então, as frases imperativas também não representam proposições. Você fala assim, preste atenção para aprender o conteúdo. Aí você fala assim, mentira, não tem como, tá? Fala assim, fica calado, não acelera o vídeo não. Então, se a gente faz um pedido ou ordem, não tem como a gente definir isso como verdadeiro ou como falso. Então, frases imperativas também não representam proposições. Então, vamos lá. Frase interrogativa e exclamativa, de cara, você já vai perceber pelo final da frase, nem vai precisar ler a frase toda às vezes, tá? Frase optativa, aquela que representa um desejo, vai com Deus, Deus te acompanhe, Deus te abençoe. Não tem que ser só religião não, tá? Mas frase optativa, aquele que no desejo. Imperativa, pedido ou ordem, essas 4 vão ser muito fáceis de serem identificadas, tá? Vão ser muito fáceis. Daqui pra frente que o bicho pega um pouquinho, preste atenção. Quinto tipo de frase. As frases sem verbo. Professor, frase sem verbo, ou frase não verbal, também é conhecido por frase nominal, é isso? Exatamente. Mas eu vou escrever frase sem verbo, tá? Frase sem verbo é a frase nominal, tá? Ou frases nominais. Professor, você está querendo dizer que eu não sei o que é um verbo, você falou que daqui para frente o bicho pega. Você acha que eu não sei o que é verbo? Eu acho que você sabe o que é verbo, mas é muito fácil de cair. Mesmo você lembrando dessas 7 situações que eu vou escrever aqui, faltam mais 2 ainda, do que não são proposições, às vezes você ainda erra, tá? Por isso que eu indico você resolver uma quantidade bacana de questões, inclusive dessa aula aqui, desse conteúdo, você vai ter uma quantidade bacana de questões para você resolver, para você praticar, para você fixar e entender bem. Então, frase sem verbo. Frase sem verbo, eles colocam geralmente uma frase extensa para que você nem perceba a possibilidade da frase não ter verbo. Se eu falar assim, um excelente professor de raciocínio lógico. Não tem verbo na frase que eu falei. Mas você pensa que assim, se for excelente é verdadeira, se não for é falsa. Mas eu não falei de ninguém. Eu só falei assim, um excelente professor de raciocínio lógico. Isso pode até ser como se fosse uma pergunta, ou algo que você marcar. Marque a alternativa que apresenta um excelente professor de raciocínio lógico. Você tem várias alternativas. E aí?
A frase, como está sem verbo, não dá pra gente classificar como verdadeira ou falsa. Faz sentido? Então, frase sem verbo também não representa proposição. Claro, já mencionei para você a sentença aberta. Sentença aberta é aquela que está indefinida, né? Sentença aberta. Numa próxima aula, a gente vai discutir bem sentença aberta para que fique mais claro. Pode ser uma equação matemática, uma inequação, ou seja, em linguagem em matemática. E pode ser uma frase, linguagem, né, descritiva mesmo, de forma em que a gente não define qual seria o elemento principal. Você fala assim, ó, ele foi almoçar. Ele foi almoçar. Eu não sei de quem que eu estou falando. Quer dizer, eu sei de quem eu estou falando, mas você não sabe de quem eu estou falando. Então, nesse caso, a sentença acaba sendo aberta. Se eu falar assim, João foi almoçar, professor, eu não conheço o João, mas eu defini bem. Então, a sentença é aberta quando a frase, ela não define com perfeição. Quando o problema está na frase. A sentença é fechada, tipo assim, professor, eu não sei quem é João, para saber se ele realmente foi almoçar ou não. Aí, quando o problema é você que não sabe o valor lógico, a sentença é fechada, você só não sabe o valor lógico e tá tudo certo, tá tranquilo, tá? Muito cuidado. Às vezes, a frase vem assim, ó, nenhum político é honesto. Aí você fala assim, professor, é sentença aberta, né? Porque não especificou, mas gente, quando fala nenhum político é honesto, está especificando todo o grupo de políticos. Então essa sentença não é aberta, ela é fechada, tá? A sentença só é aberta quando eu estou especificando alguém e eu não deixo explícito, tá? Se eu falar nenhum político é honesto, eu estou falando exatamente de todos os políticos e dentre esses políticos nenhum é honesto, tá? Então quando eu falo nenhum político é honesto, estou falando de todo o grupo de políticos, não estou falando de um grupo específico. Agora se falar assim, aquele político é honesto, aí a sentença é aberta porque você não sabe de quem eu estou falando e claramente estou especificando um só. E a sétima e última situação é o paradoxo lógico. Paradoxo lógico é a frase que se autodeclara falsa. Se eu falo, por exemplo, eu estou mentindo. Se a minha frase for verdadeira, a gente entra em paradoxo aí, por quê? Porque se eu falo eu estou mentindo, se a minha frase for verdadeira, para que ela seja verdadeira, eu vou ter que estar mentindo e, claro, se eu estiver mentindo, a minha frase vai ser falsa. Então vai ser verdadeira e falsa simultaneamente. Se a minha frase for realmente mentira, como eu afirmei que estou mentindo, a minha frase vai acabar sendo verdadeira. Então entra aí realmente em paradoxo. Paradoxo lógico não é proposição, é a frase que se autodeclara falsa. Pode ser essa frase é falsa, eu estou mentindo. O que está escrito dentro dessas aspas é falso. Então paradoxo lógico, para ficar simples, pode ser aí a frase que se autodeclara falsa. Beleza? A gente vai ficar por aqui, a gente analisou proposição simples. Na próxima, a gente continua abordando esse conteúdo. Até lá, um abraço, tchau, tchau.